Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Venho com o texto lançado agora dia 20 de junho de 2024 e o título é O Sopro de Deus. Então vamos lá. Quantas vezes ao longo da vida nos vemos em meio a situações que nos tiram o equilíbrio e nos forçam a fazer movimentos inesperados? A princípio, o desconforto é inevitável e as primeiras reações geralmente não são as mais positivas e otimistas. Sair de zonas de conforto exige sempre um pouquinho de coragem e enfrentamento de inseguranças. Contudo, essas situações desconfortáveis e desafiadoras, via de regra, são nossos maiores mestres e nos elevam a outros patamares. São elas também as respostas aos nossos desejos de mudança que ficam estagnados por falta de iniciativa, até mesmo por não sabermos como colocar a energia em movimento para atraí-los. O universo, sabiamente, sopra os ventos em nossa direção para que o barco desatraque e se coloque em movimento. Novas paisagens precisam ser desfrutadas e há locais inusitados a serem conhecidos. A aventura da vida se desenrola através desses movimentos entre altos e baixos, calmarias e tempestades. Acomodados confortavelmente em nossos pequenos paraísos existenciais limitados, nos deixamos seduzir em alguns momentos e, levados pela preguiça, procrastinamos. A embarcação, no entanto, precisa seguir. Há muito a ser desvendado e conquistado. Ouvi esses dias a expressão ventos aleatórios de Deus, cujo contexto citei no vídeo do texto Terceirização no YouTube. Essa frase descreve o ponto central dessa reflexão. Os ventos aleatórios do Criador sopram para nos impelir a não estagnar, a cumprir nossos propósitos e realizar nossos mais íntimos e importantes projetos. Quando nos sentirmos rodopiando e sendo levados pelas ventanias, que tenhamos a sabedoria de não resistir, mas deixar fluir e aproveitar a oportunidade que se apresenta para aprender, crescer e evoluir no embalo da brisa divina e da resposta do universo aos questionamentos e necessidades da nossa alma. Ouça a canção do seu coração e dance com alegria a nova coreografia, trazendo novos ares ao festivo baile da vida. Então, aqui eu cito aqui, né, também um vídeo, né, que essa frase, os ventos aleatórios de Deus, eu comentei no texto da semana passada, no vídeo, né, do texto da semana passada, sobre um vídeo que eu tinha visto que falava contava uma situação lá que eles falaram que o perigo tinha sido evitado através dos ventos aleatórios de Deus, que realmente foi uma tempestade de areia que acabou fazendo com que as pessoas se abrigassem e com isso elas foram protegidas de um bombardeio que teve 10 minutos depois. E aí, essa semana aí eu fiquei refletindo a respeito disso, né, sobre essas situações que acontecem na nossa vida, que a princípio a gente às vezes não entende, acha que está mais atrapalhando, né, está atrapalhando a vida da gente, está tirando a gente do conforto, fazendo a gente se movimentar, se mexer, e às vezes a gente não percebe que aquilo era necessário, né, era um movimento que era necessário que fosse feito para que a gente atingisse novos objetivos, para que a gente se movimentasse na vida, porque a gente realmente do ser humano, às vezes a gente se acomoda, né, em tudo, em todas as situações da vida, a gente, quando está
tranquilinho, a gente tende a se acomodar. E com isso, a gente acaba deixando de conquistar novos patamares, né? De evoluir. Porque sempre que a gente vai fazer uma mudança na vida da gente, essa mudança sempre, a princípio, traz um desconforto, né? Porque você vai ter que arriscar. Normalmente a gente tem que correr alguns riscos toda vez que você vai mudar, que você vai sair de um lugar que você está acomodado. Existe uma insegurança, né, do que está por vir, né, se você realmente vai conseguir, né, se adaptar nessa nova situação, né, que está surgindo. Mas a gente, às vezes a gente fica lá acomodadinho porque não está com coragem de sair e correr riscos, né, e sair do conforto, né. Aí, mas quando é algo que acho que é necessário, e às vezes é algo que a gente quer muito, que está lá escondidinho, né, no nosso íntimo, né, nos nossos desejos mais íntimos, que às vezes a gente nem comenta, nem fala com ninguém, os movimentos acabam acontecendo, né? Porque quando a gente tem realmente, que a gente quer muito aquilo, a gente acaba cocriando. Só que às vezes a gente normalmente não sabe como fazer aquilo, mas o fato de você ter essa intenção já acaba trazendo isso para a sua vida. E muitas vezes não é da forma que a gente imagina, né? O que a gente deseja, né? Nem sempre as coisas vêm de uma forma muito fácil, muito simples, né? Não tão trabalhosa. Normalmente tem que dá trabalho, né? Toda mudança dá um pouquinho de trabalho, né? A princípio. Então, às vezes a gente reclama, né? No começo não gosta, se sente desconfortável, mas eu acho que tudo chega para a gente quando a gente está pronto, né? Para aproveitar aquela oportunidade, né? Eu acho que assim, as coisas chegam, eu acho que tudo tem as suas janelas, né? As suas janelas de tempo que são propícias para que aquelas coisas aconteçam. Então, quando essas janelas estão abertas, os movimentos acontecem. Só que também, se a gente não se mexer, não fizer a nossa parte, elas vão se fechar, as oportunidades vão passar e a gente vai perder. Então, também as coisas chegam a nós, mas é importante que a gente também as receba, né, e faça os nossos movimentos, né, e faça a nossa parte. Por exemplo, eu queria mudar de São Paulo, sair de São Paulo, vir para o interior, né? Só que tinha um probleminha, que eu tinha medo de dirigir em estrada, né? Então, assim, eu era uma coisa que eu ia ter que enfrentar e eu evitava, né? Eu não queria. E aí surgiu a oportunidade. Sabe quando as coisas começam a tudo dar certo, assim? Você consegue achar o lugar e tudo, e as coisas vão dando certo. Só que tinha aquele probleminha que eu ia ter que enfrentar. E assim, não foi fácil no começo, né? Eu tinha muito medo, né, na estrada, e hoje, graças a Deus, tá tranquilo. E então eu já consegui. A primeira vez que eu vim assim foi assim, eu cheguei aqui, eu tava dolorida, né? Porque a gente vai travando, né? Eu cheguei aqui assim, eu tava toda dolorida as costas, porque eu vim meio travada, assim, né? Mas tive que enfrentar, porque era uma oportunidade que eu não podia perder, né? Porque quando começou tudo se encaixar, tudo dar certinho, se eu não enfrentasse, eu ia perder essa oportunidade, né? Que era uma coisa que eu queria. E eu, apesar do medo, né? Porque coragem não é você não ter medo, né? É você enfrentar o medo, você seguir apesar do medo, né? Bota o medo na mochilinha e bora lá. E assim, consegui
E aí mudei, né? Mas aí tem novos desafios, né? Uma cidade nova e tudo diferente, e tudo que você não conhece. Então, assim, os desafios ainda continuam, mas toda vez que eu me acomodo em alguma situação, acontece uma mudança que aí eu já tenho que, né, é, me movimentar de novo. Então, tem sido muitas janelas sendo abertas, porque provavelmente para eu atingir o propósito, um propósito maior, né? Porque essa vontade de mudar para o interior eu tenho faz tempo, mas isso também está relacionado à mudança de estilo de vida, à mudança de migração de carreira, né? É uma mudança bem maior, né? Então, assim, eu já comecei, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Só que se eu não enfrentar e não fizer os movimentos, quando as oportunidades surgirem, eu não vou conseguir chegar naquele propósito maior, né? Que é o que realmente eu acho que me motiva. E mesmo que às vezes a princípio, né, quando chega alguma situação que eu vou ter que de novo enfrentar alguma coisa, que eu me sinto insegura, que eu não estou segura com relação àquilo, se eu vou conseguir e tal, eu tento sempre olhar para trás e lembrar de tudo o que eu já consegui ultrapassar, tudo que eu já consegui superar. Então, aquilo dá um impulso para falar: é só mais um passo, é só mais um desafio, bora lá, vamos enfrentar. E eu acho que a gente também sempre tem, né, quando você se propõe a fazer a sua parte, sempre chega uma ajuda, as coisas começam, os caminhos começam a se abrir, né? E mesmo quando a gente não tem a coragem de tomar a iniciativa, mas é algo que está dentro do seu propósito ali, do que você realmente deseja para sua vida, aí eu acho que tem um empurrãozinho, sabe, do universo, dá aquele peteleque que fala vai, né? Cria-se uma situação ali que você vai ter que é, desafiar, né, aquele emaranhado, você vai ter que desfazer o nó e conseguir deslanchar. Então, são os desafios que aparecem e que a gente conta com alguns impulsos, né? Por isso que eu falo que é o sopro de Deus, né? Que ele sempre nos joga, assim, nos arremessa ali naquele vendaval e fala: você dá conta, você vai conseguir, né? E, e tudo isso vai fazendo com que a gente cresça como ser humano, que a gente cresça como pessoa, que a gente comece a acreditar mais em nós mesmos, a descobrir os nossos potenciais, né, as nossas competências, capacidades. Toda vez que a gente aceita rodopiar nesses sopros que vão chegando na nossa vida, né? Então, o importante é a gente não se acomodar nas situações que fazem com que a gente fique estagnado, que a gente não evolua, né? Porque apesar de ser confortável estar ali, né? Como tem aquela frase que diz, né? A zona de conforto é um lugar lindo, pena que nada cresce ali. Toda vez que a gente estaciona, que a gente não continua tentando evoluir ou continuar adquirindo conhecimento e buscando informação ou ir buscando descobrir as novas capacidades, desenvolver mais as nossas competências, a gente perde a oportunidade de dar subir um degrau, né? No nosso caminho evolutivo. Então, porque eu acho que a gente está aqui para aprender e para ensinar também, né? Todos nós somos mestres e alunos. E se a gente não assume esses papéis, se a gente se acomoda
em ficar ali inerte, em achar, não, aqui tá bom, achar que não tem mais nada para aprender, que tudo que chegou no limite, a gente perde oportunidades, né, de justamente de aprendizado e também de contribuir para as pessoas que surgem, né, na nossa vida, que podem surgir na nossa vida e com as quais a gente possa também colaborar, né, e passar algum conhecimento ou dar algum auxílio, algum suporte, né, que nada chega na vida da gente por acaso, né. Até esses dias eu estava lembrando, né, de um acontecimento que faz muitos anos. Eu estava grávida da minha filha está com 27 anos já. E a gente tinha ido visitar uns amigos e saímos da casa, era um local que a gente não conhecia muito. E chegou numa rotatória e ele, não sei porquê, a gente se perdeu e deu umas 2 voltas na rotatória. Até achei engraçado, falei, nossa, parece que tá rodando que nem peru aqui, né? E não sai. E quando nós saímos, né, achamos o caminho ali, saímos daquela rotatória que foi uma coisa assim muito, sabe, muito boba até de ficar girando ali, não sei por que fizemos isso. E quando a gente saiu dali, assim, que a gente chegou num cruzamento, de repente veio um carro que passou numa velocidade tão absurda. E assim, foi uma coisa que eu acho que eu nem comentei com ninguém na época, mas assim, eu pensei, se a gente não tivesse dado aquele perdido ali naquela rotatória, dado 2 voltas à toa ali, a gente teria chegado um pouco antes, né, naquele cruzamento e poderia ter acontecido um acidente, né? Porque aí a gente chegaria justamente, a gente estaria cruzando quando esse carro veio em alta velocidade. Então, você vê que, como eu falo, não, nada acontece por acaso. E às vezes você vê um atrasozinho, né, uma bobeira que a gente deu um perdido ali, né, de ficar girando ali numa rotatória aleatoriamente, como foi providencial, né? Então, muitas coisas que chegam na nossa vida, que às vezes a gente não entende, não chegam por acaso, não chegam à toa, né? Então são os ventos, né? Os ventos aleatórios, os ventos providenciais, né? E muitas vezes, e nesse caso, foi algo que trouxe, né, uma proteção, como foi a história que eu contei no vídeo passado, né? Mas muitas coisas chegam para justamente nos impelir e a fazer movimentos que vão nos levar a um lugar melhor e muitas vezes vão nos proteger de coisas que talvez não fossem tão positivas que pudessem acontecer na nossa vida. Nos tirar de lugares, nos tirar de situações e nos colocar em lugares em que talvez nós possamos ser o auxílio que uma outra pessoa esteja precisando, né? Nós sejamos esse vento aleatório que vai auxiliar também alguma outra pessoa. Então, todos os movimentos estão conectados, né? Tanto os movimentos que nos impelem a sair da zona de conforto, né? Quanto os movimentos que nos fazem, nos auxiliam e nos colocam nos lugares em que nós precisamos estar. Então, essas coisas acontecem pelas necessidades evolutivas nossas que a gente às vezes desconhece, que a gente nem imagina, né? Que a gente, pelas quais, pelas situações que a gente ainda precisa passar e as coisas que a gente se propôs a fazer aqui, né? Nessa jornada. E então que a gente tenha assim um olhar um pouco mais positivo diante de algumas situações que às vezes a gente talvez não sejam tão agradáveis a princípio,
mas que a gente sempre reflita, tente achar ali o que aquilo pode trazer para a gente no futuro, né? Que aprendizado talvez aquela situação possa nos proporcionar, e que talvez aquilo seja assim um sopro, né? Um vento aleatório, um sopro de Deus nos levando para um caminho melhor, para um aprendizado importante nessa vida, né, nessa jornada, para um salto evolutivo necessário, né, nessa nossa caminhada, que eu não acredito que nós estejamos aqui nesse momento por acaso. Eu acho que é um momento muito importante e que nós, que principalmente quem está fazendo, né, o caminho do despertar, buscando o autoconhecimento, buscando entender um pouco mais da espiritualidade, entender que a vida é muito mais do que essa, 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 esse exterior, né, essa coisa material que a gente viveu até muita gente viveu até algum tempo atrás, né? Levava aquela vida sem pensar muito nas questões espirituais, em se desenvolver espiritualmente, sempre, né, trabalhado lá na rotina da vida, no trabalho, cuidando dos afazeres do cotidiano, e às vezes a gente deixava um pouquinho de lado essa questão da nossa missão de vida aqui, né? Então, às vezes a gente não entendia certos acontecimentos, e hoje eu acho que a gente tem uma visão mais ampliada, né, a respeito das situações que acontecem na nossa vida, e talvez a gente tenha um entendimento já de antes de se aborrecer, antes de se irritar com as coisas, talvez questionar e pensar, né, o que eu tenho para aprender com essa situação, né, o que eu posso fazer e o que eu tenho para aprender, né, e a gente ter, logicamente, fé, né, de que nós estamos aqui para evoluir e que nada chega na nossa vida por acaso, né? E então é isso, né? Para a gente sempre tentar manter o equilíbrio e a calma, porque desta forma, né, a nossa mente fica mais clara, a nossa intuição fica mais sensível e sempre é mais fácil a gente lidar com os desafios e superá-los e, sermos gratos, né, pelos aprendizados que eles nos trazem. Tá bom? Então é isso. Até um próximo texto. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.